Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, esse é mais um Papo de Historiadores e hoje nós vamos falar sobre o livro Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, do Edward Said, pela Companhia das Letras. Esse é mais um livro do quadro Papo de Historiadores. Eu vou deixar para vocês a playlist de quem quiser ver os outros vídeos sobre livros um pouco mais acadêmicos da área de ciências humanas, especificamente da área de história. E embora o Said não seja historiador, eu vou encaixá-lo aqui no quadro porque é um livro que dialoga muito com a história. Então eu acho que cabe. Eu li com o grupo Papo de Historiadores. Não foi um livro fácil da gente ler. Ele parece pequeno por ser de bolso, mas ele é bem grossinho. Ó, e sem contar as notas de rodapé e bibliografia, ele tem 467 páginas, quase 500 páginas, a letra pequenininha e tal, a edição de bolso. Então, foi um livro muito demorado pra gente ler. E aí eu vou explicar pra vocês algumas coisas. Primeiro, que é claro que eu tô falando com a visão de uma historiadora, mas principalmente, quem sou eu para criticar o lado técnico do Said, né? O que eu vou fazer aqui é falar sobre como foi a leitura, o processo de leitura. Então, às vezes, se escapar assim, o livro é chato, eu não estou diminuindo, não. O que eu quero dizer é que a leitura em si não é uma leitura super fluida, mas, obviamente, é uma leitura muito interessante, muito precisa, bastante inovadora, eu acho, na época que ele foi publicado, enfim. Vamos começar. O autor Edward Said era natural de Jerusalém, da etnia árabe. Ele era um crítico literário e cultural e ele se definia como um humanista que trabalhava com literatura. Lecionou por bastante tempo nos Estados Unidos e passou boa parte da sua vida no Líbano, no Egito e na Palestina. E ele já faleceu em 2003. E a primeira edição desse livro, a primeira publicação, é de 1978, plena Guerra Fria. Ao meu ver, esse livro tem dois focos. O primeiro é tentar analisar a construção de imagem que o Ocidente fez em relação ao Oriente ao longo de vários séculos. Essa construção envolve estereótipos, homogeneizações, generalizações, clichês, inferiorizações que o Ocidente atribuiu ao Oriente, que é uma categoria muito grande. Eu estou falando aqui o Oriente, mas a gente sabe que cada país do que a gente chama de Oriente, que também é uma construção cultural, cada país, cada região, cada cidade tem uma cultura diferente, uma etnia diferente, uma religião diferente e lida com as coisas de uma maneira diferente. A gente aqui coloca no mesmo balaio. Então, o primeiro objetivo dele é tentar complexizar essas imagens que são tão simplistas que nós temos do Oriente. Imagens reducionistas. Ele quer desconstruir ficções ideológicas que se criaram em torno do conceito de Oriente, que para o autor nada mais são do que discursos de alteridade, portanto também de identidade, que servem para justificar a dominação do outro. Então esse é o primeiro foco do livro, tentar complexizar e desconstruir essa visão simplista do Oriente. E o segundo ponto é mostrar como surgiu na Idade Moderna, especificamente no século XVIII, ficou muito forte no século XIX, uma espécie de campo de estudo chamado Orientalismo, que é daí que vem o título. O Orientalismo surgiu na Europa, era um campo de estudos muito vasto para poder, teoricamente, conhecer e estudar vários países orientais, porém ele surge num momento muito capital da história europeia, da história asiática, da história africana, que é o imperialismo europeu. Portanto, Said vê no orientalismo, nos estudos orientais, uma tentativa de dominação, uma tentativa de reduzir o outro, de categorizar o outro, categorizar o Oriente, de maneira a poder controlá-lo. Então, como eu falei, o foco do livro é a partir do século XVIII, embora o Said tenha a noção de que existe um construto cultural sobre o Oriente desde muito tempo, desde Grécia Antiga, antes disso, enfim. E o livro está dividido da seguinte maneira. Tem um prefácio, uma introdução e 3 partes, chamadas O Alcance do Orientalismo, Estruturas e Reestruturas Orientalistas e O Orientalismo Hoje. E além disso tem também um pós-fácil, as notas bibliográficas, agradecimentos e um índice remissivo. Como eu falei, nesse livro ele define o Oriente como sendo um construto intelectual
semi-mítico que foi feito e é refeito com frequência. E esse construto é montado por especialistas, os chamados orientalistas, eruditos na área de linguagem, na área de cultura, na área de história, e que se julgam conhecedores desse assunto. O orientalismo é um conjunto imenso de saberes do Ocidente sobre o Oriente. Como eu falei, inclui saberes linguísticos, religiosos, geográficos, históricos, culturais. Mas, como eu já disse, são saberes que, em última instância, servem ao controle e à dominação. Ou pelo menos têm esse objetivo, mesmo que de forma velada. O prefácio da edição de 2003 é bem interessante porque ele fala das questões bem atuais dos Estados Unidos em relação aos países islâmicos, porque, claro, os árabes e os muçulmanos entram como um dos conceitos do orientalismo. Então, é claro que existe um boom de obras sobre o Islã, sobre os muçulmanos, a partir do ataque do 11 de setembro de 2001. E na análise do autor, essas obras vão servir de alguma maneira, mesmo que indiretamente, para justificar que os Estados Unidos ataquem outros países, ou uma religião específica, ou um modelo político, enfim. A introdução do livro é muito, muito boa. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu fiz muitas marcações no livro, e todas em azulzinho aqui no começo são da introdução. Eu marquei muita coisa. Eu acho que essa introdução é super boa para todo mundo ler. Os capítulos em si, e aí chegamos à minha experiência de leitura. Os capítulos em si vão fazer uma análise de obras, de discursos, de escritos, principalmente de eruditos orientalistas, dos séculos XVIII, XIX principalmente. Nesses capítulos tem coisas interessantíssimas, vocês viram tanto que eu marquei no livro inteiro, sobre como, por exemplo, se reforçam algumas características do Oriente justamente como um espelho do Ocidente, e espelho aí no sentido de mostrar o oposto, o outro, como o outro é diferente de nós. Então, como um espelho distorcido sempre, porque projeta simetria, mas é uma simetria sempre inferior a nós. Então, o exemplo legal que ele deu aqui, que eu achei, que é mostrar Maomé, ou Muhammad, como um impostor de Jesus. Percebe? É uma espécie de espelho, porém tratado de maneira inferiorizada. E esse livro traz muitos questionamentos super curiosos, como, por exemplo, primeiro, como nós colocamos tanta diversidade no mesmo saco, né? Falando tudo como se fosse o Oriente. E é óbvio que, por exemplo, a Índia é muito diferente da China, que é muito diferente do Afeganistão, que é muito diferente do Japão. Isso sem contar os países menorzinhos ali, né? E a gente trata isso como se fosse normal. Ele é oriental, então ele tem essas características. E uma segunda coisa que me chamou a atenção foi a dupla face das características que a gente atribui a eles. A gente atribui a imagem do Oriente. Então, por um lado, o Oriente é rico, é exótico, é exuberante, é disciplinado. Por outro lado, o Oriente é pobre, é submisso, é dissimulado, é caótico. E são características que às vezes são conflitantes entre si. Então, é rico ou é pobre? É disciplinado ou é caótico? É recatado ou é libertino? É tirânico ou é submisso? E claro que não são características que excluem umas às outras, mas a gente polariza, e esse é o problema, né? E nós escolhemos algumas dessas características a depender dos nossos interesses argumentativos. Então, o que eu achei do livro? É um livro denso, muito denso, por sua quantidade de reflexões e de problematizações, e ao mesmo tempo é um livro muito necessário, na medida em que nos sacode dessa zona de conforto. Ele justamente nos faz refletir sobre o nosso próprio discurso em relação ao Oriente. O Said não tem pretensão de totalidade ou de esgotamento do assunto nesse livro, visto que é um assunto tão amplo que torna uma totalidade impossível, mas ele é bem detalhista nas obras que ele escolhe analisar. E aí foi o meu problema de leitura. Para o meu gosto pessoal, eu que não estou pegando esse livro para estudo, e sim para leitura de complementação, né, leitura de prazer. Então, para o meu gosto pessoal, é um livro detalhado demais em alguns momentos. O Said se debruça aqui durante, uns 80% do livro sobre exemplos que corroboram a sua tese central, o que acaba por tornar o texto repetitivo. É claro que como um texto acadêmico, se você estiver procurando isso para um estudo, é maravilhoso. Ele está te dando, assim, todos os pontos do porquê aquela tese dele
está correta. Mas na minha experiência, como eu falei de prazer, foi um ponto fraco do livro, porque tornou a leitura muito arrastada, muito tediosa em alguns momentos e muito repetitiva. Eu já tinha entendido o que ele queria dizer, e ele continuava exemplificando exaustivamente. Foi mais ou menos isso que eu senti. É um livro que exige e merece algumas releituras, porque é impossível a gente aprender muita coisa, ou tudo, né, óbvio, em uma leitura só, devido à quantidade e ao detalhamento das informações apresentadas, como eu já comentei. Alguns trechos de documentos que o Said reproduz aqui no livro, além do próprio texto do autor, podem servir muito bem para professores em sala de aula, especialmente sobre o tema do imperialismo europeu na Ásia. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns trechos falando sobre o fardo do homem branco. Não são muitos, tá? Mas de vez em quando você encontra um documento muito claro sobre essas coisas que a gente trata conceitualmente em sala de aula, e pode ser bacana levar um documento para mostrar no concreto como é que isso funcionava. Essa edição possui notas de referência no final do livro, como eu falei. Então a maioria não é nota explicativa, mas sim notas se referindo ao livro ou ao trabalho que ele está citando. Tem o índice remissivo, e o livro está dividido nessas 3 grandes partes, mas não está dividido em pequenos capítulos, e isso dificulta a leitura. A gente tem um subtítulo ou outro no meio do texto, mas são muito grandes, então não dá para você parar a qualquer momento. Você tem que pegar um tempão para ler aquilo como uma unidade, sabe? A não ser que você pare no meio, mas aí quebra o ritmo da leitura, vamos dizer assim. No final, tem um pós-fácil da edição de 1995, em que o Said analisa a grande repercussão e a inesperada repercussão que o livro dele teve no mundo inteiro. E o livro foi interpretado de algumas maneiras que ele não estava esperando. Ele acaba refutando alguns argumentos nesse pós-fácil. Eu achei bem interessante esse texto no final. Então, como eu falei, o conteúdo é brilhante, mas a forma é cansativa para um leitor que não está apaixonadamente interessado no assunto. A profundidade da análise acaba por tornar os argumentos do Said repetitivos, na minha opinião. Eu recomendo a leitura do livro completo para quem tem interesse de pesquisa, um interesse mais aprofundado no assunto do orientalismo, do Oriente e do imperialismo, mas a leitura da introdução, que é pequena, a introdução tem 60 páginas, é recomendada para todo mundo, todos os públicos. Inclusive, eu acho que dá para passar para alunos de ensino médio. E eu vou deixar no box de descrição do vídeo aí embaixo um link para uma matéria sobre o filme Aladdin. Não sei se vocês sabem, mas está havendo um remake do desenho animado Aladdin, mas em forma de filme, e está gerando uma grande discussão sobre essa questão do Oriente. Muitas das discussões estão girando em torno da escolha dos atores e atrizes, porque eu acho que a produção é norte-americana e estão requisitando para que os atores e atrizes sejam ou árabes ou indianos, né? Algo que se encaixe com a proposta do desenho. O texto que eu vou deixar para vocês, que está em inglês, eu não vi nenhuma tradução ainda, ele retoma o conceito de orientalismo e ele faz uma crítica mais profunda do que essa da escolha dos atores, que é a questão do próprio Aladdin, né? A história em si, o cenário onde se passa, é um cenário totalmente generalizante do Oriente. A gente não sabe justamente se é árabe, se é indiano. A Jasmine é muito indiana, mas o Aladdin não tanto, ele parece mais, talvez, árabe. Então, o desenho Aladdin é muito orientalista. A gente tem uma visão estereotipada do Oriente naquele desenho, e agora com o remake isso voltou à tona, voltou à discussão. Eu achei um texto muito bom, o link vai estar embaixo, quem se interessar em ler. Gente, é isso aí. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Deixa um joinha pra mim se você gostou. Deixa um comentário também pra eu saber o que você acha desse assunto. Se você já leu esse livro, ou pelo menos algum trecho. Já conhecia a tese do Said? Eu já tinha ouvido falar muito na faculdade sobre ele, sobre o orientalismo, mas eu nunca tinha ido à fonte. Eu nunca tinha lido o livro mesmo. Gostei bastante da experiência, apesar de ter sido cansativa. Terminar a leitura foi uma vitória, mas valeu a pena. Tá bom? É isso aí. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.